Olá, como vai você? Aqui é Clérice Moura e se você está chegando só agora por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal. Fique à vontade para assistir os outros vídeos que eu já publiquei por aqui e se o seu interesse é, em especial, no tema de metodologias ágeis aplicadas à educação, então o melhor a fazer é guardar a playlist que vai aparecer aqui no card. Mas não vai lá agora não, tá? Fica aqui porque hoje nós vamos começar a falar sobre os artefatos do EduScrum, que é a versão adaptada do Scrum para a educação. O Scrum que talvez seja o método ágil mais conhecido atualmente. Bom, sem mais delongas, vamos falar hoje sobre o backlog, ou a lista de atividades no EduScrum. Depois da vinheta. No EduScrum, assim como em todas as metodologias ágeis, adaptadas ou não para a educação, um dos principais pilares é a transparência. E para promover essa transparência, ao trabalhar ou estudar com métodos ágeis, nós lançamos mão de diversos recursos, algum deles a gente chama de artefatos. E um desses artefatos é a lista de atividades, ou backlog. Se pegarmos a tradução literal de backlog, não é exatamente lista de atividades. O Google Tradutor, por exemplo, nos diz que backlog significa acúmulo. Em outras traduções, acrescenta ainda a palavra acúmulo de trabalho, ou pilha de pedidos, solicitações, demandas, ou qualquer coisa semelhante. No EduScrum, vamos tratar como a lista de atividades. O que é essa lista de atividade? Por que e como construí-la é o que vamos falar nesse vídeo. Então vamos lá. O que é essa lista de atividades? Bom, assim que você, educador, definiu os objetivos de aprendizagem para aquele período de tempo, lembra que pode ser de algumas semanas a alguns meses, ou um ano letivo inteiro, com preferência para períodos menores, como 4 semanas. Então, depois de definir o tempo e os objetivos de aprendizagem a serem atingidos nesse tempo, você precisa quebrar esses objetivos de aprendizagem em pequenas atividades ou ações práticas que levarão os estudantes e suas equipes a irem obtendo pequenas conquistas em direção àquele objetivo de aprendizagem maior definido no início. Eu já citei aqui, mas não custa reforçar que nessa hora vale muito ter ao lado a lista de verbos sugeridas na taxonomia de Bloom. Imagina que você, educador, definiu os objetivos com o prazo de 4 semanas para entrega. Você pode pegar as 4 primeiras colunas do domínios cognitivos e definir as atividades para cada semana com base nos verbos de cada uma das colunas. Então, na lista de atividades, você pode formar frases com os verbos listados nessa tabela, ou outros similares ou que tenham o mesmo significado. Por exemplo, listar referências e fontes de informações sobre o objetivo XYZ, ou identificar o objetivo XYZ em vídeos ou podcasts, ou descrever os conceitos principais sobre o objetivo XYZ. Relacionar os temas encontrados sobre o objetivo XYZ. Então tem várias opções que você pode usar usando esses verbos da taxonomia de Bloom. Isso vai gerar no mínimo 2 ações para cada coluna de domínio cognitivo. Eu particularmente recomendo 4 para cada um. Então a cada coluna você use 4 frases usando os verbos que você encontrar naquela coluna. E é claro que você pode usar ainda números maiores que isso, como 5, 6 ou mais ações para cada domínio cognitivo. E isso vai ser ainda melhor para os seus estudantes. Isso será o seu backlog ou a sua lista de atividades. Agora pense comigo, como você, educador, pode promover e fomentar a transparência durante esse processo no EduScrum? Você pode, por exemplo, pegar uma folha, que se a lista de atividades for pequena, pode ser uma folha A4, e se ela for um pouco maior, essa lista pode ser uma A3 ou uma cartolina. Colocar cada atividade em um post-it e colar nessa folha e fixar essa lista de atividades em um local de fácil acesso e visível a todos os seus estudantes. Mas não para por aí. O backlog é o documento principal de atividades a serem entregues pelas equipes de estudantes. Mas a partir dele, a gente ainda vai fazer o Sprint Backlog, ou a lista de atividades da Sprint. Sprint, que é um ciclo de aprendizagem dentro de um processo EduScrum. Revisando então, a gente pega um objetivo de tamanho suficiente para ser alcançado em 4 semanas. Essas 4 semanas é apenas uma recomendação para as primeiras vezes em que você usar o EduScrum. Mas não é uma prescrição, você pode adaptar para a sua realidade. Essas 4 semanas, então, nós dividimos em 4 sprints, onde cada sprint terá seu próprio backlog, sua própria lista de atividades. Então, depois de definir a lista de atividades global do projeto, você, educador, em conjunto com os estudantes, definem o que é possível de se fazer no prazo de uma sprint. Essa tarefa de decidir o que será feito por sprint vai aos poucos ficando a cargo exclusivo dos estudantes e o educador vai dando cada vez mais autonomia para as equipes.
No geral, em uma situação como esta, as atividades ligadas aos domínios cognitivos mais simples da taxonomia de Bloom serão executadas nas primeiras semanas. E as de níveis mais complexos vão ficando para as últimas semanas. Ah, eu já quase estava me esquecendo de dizer, essa lista de atividades deve ser em ordem de prioridade, seja por importância, quando uma tarefa é mais importante de ser concluída em relação às outras, ou por dependência, como no caso de para fazer uma atividade é obrigatório ter outra concluída. Então, a lista de atividades e a lista de atividades da sprint devem ser listas em ordem de prioridade, ok? Tanto o backlog quanto o sprint backlog, ou tanto a lista de atividades ou a lista de atividades da sprint, podem e devem ser revistas. Você, educador, pode perceber que existem ainda mais demandas para atingir o objetivo de aprendizagem que foi definido e adicionar, pode decidir que algo já foi contemplado, remover da lista. Enfim, ágil não é ser rápido, ágil é ser adaptado. Isso quer dizer que nós não devemos prever o futuro e sim construí-lo ou adaptar-se a ele. Afinal, existem outras milhares de forças além das nossas construindo esse futuro. E é muito provável que esse futuro não será 100% da forma que pensamos. Bom, é isso. Esse é o nosso vídeo sobre a lista de atividades. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E já me diz aí nos comentários o que você achou desse vídeo e do uso de metodologias ágeis na educação. Aproveite também e deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações e se não for pedir demais, compartilhe esse vídeo nas suas redes e grupos de amigos. Valeu galera, muito obrigado, tchau tchau e até o próximo vídeo.